Olá, no vídeo de ontem eu falei sobre a gente não desistir de fazer ou de lançar o nosso produto digital, né? Que citei até o exemplo de Lucas 5, que é para a gente continuar lavando as nossas redes. E se você não assistiu, sugiro que você volte lá e assista. É bem interessante. E aí eu fiquei pensando numa lista do que eu já deixei de fazer e o que eu perdi com isso por não ter feito. E eu queria compartilhar aqui o que já aconteceu. Uma das coisas que eu já deixei de fazer. Primeiro, eu comecei a seguir várias pessoas, a comprar vários cursos e misturar um monte de coisa e não fiz nada direito. Um pouco daqui, um pouco dali, e no final das contas eu acabei não fazendo nada. Eu tinha vergonha de gravar vídeo, eu tinha medo de não conseguir dar conta, eu ficava preocupado se alguém realmente ia se interessar pelo meu conteúdo, alguém ia se interessar pelo material que eu estava gravando, porque tem muita coisa na internet, né? E o que eu perdia com isso? Primeira coisa que eu perdi foi tempo. Eu perdi muito tempo estudando muita coisa, indo atrás de muita gente e não colocando nada em prática. Primeira coisa que eu perdi foi tempo. Pelo fato de sentir vergonha de gravar vídeo. Coisa que eu já falei outras vezes. E assim, se a gente fica com vergonha, eu acho que só a gente perde por isso. Porque a gente está deixando de levar nossa mensagem, o nosso conteúdo muito mais longe para muitas pessoas que de repente estão precisando daquele conhecimento nosso. E a vergonha é só um bloqueio que fica travando a gente de fazer isso. E a gente fica pensando assim, o que será que a minha esposa vai pensar? O que será que o meu cônjuge, meu filho, minha filha, os meus amigos de trabalho vão pensar? E no final das contas, o pessoal vai achar assim muito legal, vai achar o máximo. E aquelas pessoas que te criticarem ou que falarem qualquer coisa que tenta te desanimar, você pensa o seguinte: se elas estão falando isso, é porque elas realmente têm autoridade no que estão falando, elas sabem do que estão falando, ou simplesmente porque elas não têm coragem de estar aqui fazendo o que você está fazendo. Então eu acho que na maioria das vezes é isso, é que elas não têm coragem de estar aqui fazendo o que você está fazendo. Então a vergonha é mais algo com a gente do que o que as outras pessoas vão falar, vão pensar. Outra coisa, pelo fato de eu achar que talvez ninguém se interessasse pelo meu conteúdo, eu pensava isso porque tem muita coisa de graça na internet. Mas aí eu cheguei à seguinte conclusão: por mais que tenha as coisas de graça na internet, tá tudo muito espalhado, tá tudo assim, demanda muita pesquisa. E nem todo mundo tem tempo ou quer pesquisar, prefere buscar tudo numa fonte só. E por que eu não poderia ser essa fonte? Então, essa foi uma das coisas que eu pensei. E outra, tem muita coisa na internet, mas será que as pessoas estão ensinando realmente tudo que elas sabem, tudo que as pessoas precisam? Duvido muito que elas ensinem tudo que precisa. E outra coisa que eu perdi tempo também é assim, achando que talvez eu não fosse conseguir dar conta de fazer isso. Por várias coisas, por talvez não dominar a ferramenta, por não saber como fazer da maneira certa. E assim, a lista é grande, né? Bom, só na minha cabeça era, né? Que na verdade eu descobri que se eu aprendesse a ferramenta certa, se eu aprendesse da maneira certa, eu ia conseguir
fazer muito mais fácil e muito melhor. E não adianta, com a prática a gente vai melhorando cada vez mais, né? Então, assim, a gente precisa só ter um direcionamento. E essa assim, é uma pequena lista que eu pensei assim, do que eu tinha medo de fazer e o que eu perdi por não fazer. E hoje eu vejo que se eu tivesse começado lá quando eu tive a oportunidade, hoje eu poderia ter ajudado muito mais gente. Muito mais do que eu já ajudei. Mas que bom que eu continuei lavando as minhas redes e eu não desisti. Porque hoje eu tô aqui gravando vídeo, sem me preocupar com o que as pessoas estão falando e ajudando pessoas que precisam desse conteúdo. Então, o importante é a gente não desistir. E aí? Você vai continuar deixando o tempo passar? Vai continuar esperando a oportunidade certa? Ou você vai continuar lavando as redes e seguir aquelas pessoas que realmente têm algo para te oferecer e você transbordar isso e também passar o seu conhecimento para outras pessoas? Pensa nisso.